para a honra, para a glória do teu maravilhoso nome, Senhor Pai. Meu Deus, usa como Senhor, como tu queres, Senhor Pai, como ousadia. Intrepidez nesta noite, Senhor Pai. Nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Enquanto os irmãos vão procurando a palavra, quero externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Também louvar a Deus pela vida do pastor Enio, do diácono Monte, e nos dar essa oportunidade. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Aleluia, Jesus. Diz a Bíblia: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pode tomar. Glória a Deus. Glória, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o escritor dessa carta, o apóstolo Paulo, após Jesus, foi o maior missionário do Novo Testamento. A mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica, onde a glória da mensagem convergia-se na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo, com essa mensagem, pregava e ganhava muitas almas. O livro ao qual nós acabamos de fazer a leitura, a carta à igreja de Gálatas. Paulo, ele vai mandar uma carta e ele começa dizendo qual foi o propósito dessa carta que ele mandar. O propósito foi combater as falsas, as erradas pregações que eram pregadas através dos mestres judeus. E ele vai mandar uma carta para a igreja de Gálatas, alertando a igreja e chamando a atenção, porque ela está saindo fora do evangelho a qual Paulo tinha pregado. Não só nessa carta, mas quando nós observamos ou lemos os livros que foi escrito, as cartas que foi escrito através de Paulo, nós vamos ver muitas. Nós aprendemos muito com as cartas. Paulo não só prega a palavra, mas como ele também ensina e alerta as igrejas. É verdade, meu Deus, aleluia. Paulo nos ensina também qual foi o nosso chamado como igreja. Aleluia, eu creio, Jesus. Igreja, no grego, eclésia. A palavra eclésia ela é formada em duas palavras, ek, eclésia, que significa chamados para fora. Aleluia. Quando eu estudei sobre igreja, eu percebi que eu não estava vivendo da maneira que eu preciso viver. Porque se a igreja foi chamados para fora, eu pensei, o que eu estou fazendo parado? Se a igreja foi chamado para fora, porque eu só estou apenas em quatro paredes. Aleluia. Eu sei que já contei uma vez, algum dos irmãos sabe, mas Deus ele me mostrou, Deus ele permitiu eu ver eu vou contar rapidamente porque sei que muitos dos irmãos não sabem. Eu trabalhei em Tóquio e quando eu trabalhei lá, chegou um dia que eu fiquei muito mal. Eu mandei mensagem para a Chacho dizendo que queria ir embora. E a menina do escritório me falou, só vai embora se ela deixar. Eu falei, tá bom. Só que eu mandei a mensagem e a mulher não me respondia. Eu esperei, e quando ela me libera para ir embora, já que eu estava passando mal, eu estava indo embora. E eu não estava percebendo, só que havia muitas ambulâncias.
muitos bombeiros na frente da estação. Até então eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu estava mal. Foi quando eu entro na plataforma, que a plataforma está escura e apenas uma sirene que estava tocando e um negócio que estava rodando, uma luz. Porque quando eu vejo o trem, ele está escuro. E as pessoas que estão dentro estão saindo pela uma porta que estava lá na frente. E quando eu vi isso, eu percebi que desceu polícias. E as pessoas que trabalhavam lá num desespero, ligando para lá, tem que fazer isso e aquilo. Foi quando eles fizeram isso, olhando embaixo do trem, que eu fui perceber que alguém estava lá embaixo. Eu estava sem orar. Eu estava sem buscar. E sempre era a desculpa dizendo que não tenho força. Aí quando eu chego lá e vejo a saia, eu vejo um pouco de sangue. E quando eu olho para baixo, Jesus falou para mim: enquanto você está parado, olha o que o diabo está fazendo com as almas. Eu não estava orando e Deus deu um desperto para mim. Aleluias, é verdade. E quando eu estava me preparando para ministrar hoje, que eu fui saber qual era o significado da igreja. Na hora mesmo, eu estava lendo a Bíblia, mas eu falei: Senhor, o Senhor não vai precisar mostrar mais uma vez para me levantar. O Senhor não vai precisar mostrar mais uma vez para mim dar um passo para frente. Porque se a igreja foi chamada para fora, nós não pode acostumar somente aqui na igreja. Tem muitas almas lá fora precisando da minha e da sua palavra. É verdade, e meu Jesus Deus, conta aleluia. com nós como missionário. Eu creio, Deus, aleluia. Eu que sei falar em japonês. Deus me deu esse dom, Deus me abençoou para mim falar a língua japonesa. É para pregar para os japoneses também. É verdade, meu Deus, aleluia. Então o dever da igreja é ir para fora e pregar o evangelho. E Paulo nos ensina isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, é verdade, meu Senhor, aleluia. Jesus disse em Mateus 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, irmão, é obrigação para nós que servimos a Deus. Aleluia. E Paulo, ele entendia isso, porque em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Aleluia! Ele termina dizendo: e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Meu Deus, Tem muita gente, irmão, que vai, olha, eu preguei, não fez mais do que a obrigação. Aleluia. Nós temos que entender porque no que Jesus nos chamou. Aleluia. Eu sei que é bom estar nesse momento daqui na igreja, só que nós precisamos pregar a palavra. Jesus sempre tem me falado e sempre tem me despertado que algumas das vezes a vergonha fala mais alto, mas nós precisamos pregar a palavra. É, Deus, Porque o aleluia. Jesus te ama, muda a vida dessa pessoa. É verdade, meu Deus, é dessa forma mesmo, aleluia. E a igreja vai crescendo. E quando nós vemos a história da igreja, vamos ver também que a igreja vai crescendo e a perseguição também contra a igreja vai aumentando. Podemos ver a igreja primitiva, onde estava sendo perseguido pelos romanos. E nós vemos isso em nosso dia também. Porque o diabo, ele mata os nossos missionários. Ele destrói as igrejas, pensando que a igreja vai parar. O propósito dele é o quê? Através de fazendo isso, o crescimento da igreja vai parar. A igreja vai parar. Só que para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Enquanto mais ele está perseguindo, mais missionários Jesus Glória, está é levantando. verdade, Pai. E mais ainda o evangelho tem sido pregado. É verdade, tu és real, Pai. Deus, tu és grande, aleluia. Eu estava vendo uns vídeos missionários. E como foi falado aqui, se nós, através do presbítero, se nós não for, nós dá para nós ofertar para ajudar. Eu, irmão, no começo do meu ministério,
Jesus me chamou um pouco cedo, 12, 13 anos. Eu comecei a pregar a palavra. E a minha oração, hoje eu tenho um pouco de vergonha, mas minha oração era: Senhor, me manda na África, me leva no Oriente Médio. Mas eu fui entender que para Deus mandar nós na África, no Oriente Médio, a missão tem que começar aqui. Aleluia. Tem que casar. Aleluia, é dessa forma. É que muitas das vezes nós vê a necessidade e até nós fala: Jesus, eu quero ir. Só que nem oferta algumas vezes nós damos aqui. Não é verdade? E Jesus, e através dessa mensagem, Jesus falou tanto comigo que, irmão, eu vou ser sincero, eu nunca tinha dado oferta no culto de missões. Olha aí. Só que hoje eu falei: é o dia. Aleluia! Glória a Deus. Só que não só apenas para hoje. Vou continuar dando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, algumas das vezes nós desejamos ser levado, nós desejamos ir fazer a obra. É claro, é boa coisa, nós temos a vontade de fazer. Só que nós temos que começar aqui. Nós temos que começar aqui. Eu estava vendo, irmão, tem muita gente que está na situação mais pior que nós. Mas o amor pela alma é tão grande Oh, aleluia. que fica sem, mas dá. É verdade. Eu não vou contar, porque eu não sei contar, mas a história é uma missionária contando o testemunho dela. Dizendo que ela ia ser levada para o campo. Só que ela não tinha nada. Aí ela chegou na igreja e falou: irmãos, preciso que os irmãos me ajudem. Que seja pasta de dente, nada. O que os irmãos tiverem. Dinheiro, para nós ir lá e fazer a obra. Ela chega num menino que diz que o menino era pobre. E diz que sempre, todo dia, a mãe desse menino dava 10 centavos para ele. Para fazer o quê? Para comprar um ovo. Ir lá e comer. Diz que a mãe trabalhava como faxineira. E a refeição, ele só tinha uma refeição por dia. Que era o resto das pessoas, dos ricos, onde ela trabalhava como faxineira, ela colocava na sacolinha e levava para os filhos. E ela sempre deixava 10 centavos para os filhos ir lá e comprar o ovo para comer com farinha. E uma vez, quando ela foi receber a oferta desse menino, ele dá 30 centavos. E ela: da onde você tirou isso daqui? Ele: minha mãe dá. Eu fiquei sem comer ovo esse dia. Eu fiquei sem comer outro ovo esse dia. E ontem eu também fiquei sem comer ovo. Para ajudar aqueles que estão precisando. Oh, aleluia, nos dá um coração como esse. Mas você comeu o quê? Não é para você comer ovo. Eu só comi farinha. Aleluia, isso é verdade. Aleluia. Nós estamos precisando, irmãos, ter esse amor por almas. Glória a Deus. Nós estamos vivendo em um país bom. Imagina a situação que aquele menino fez. Porque ele só comia farinha. E a comida que a mãe trazia era o resto dos outros. Aí ele vai falar: não, eu vou deixar de comer ovo hoje, porque tem pessoa precisando. Aleluia. Agradecido. Muitas das vezes, irmãos, Aleluia. eu sei que é difícil nós ofertar, mas se faltar? Mas tem gente, irmão, que está na pior. Mas mesmo assim, o amor por algo, vou ser sincero, é maior que nós, irmão. Nós Aleluia. precisamos ter esse coração. É verdade. Jesus procura, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor esfriará. Esfriará. Então Jesus, ele procura a gente que nem esse menino. Que nem se for faltar para mim. Mas eu ajudo quem está na pior, mais pior que eu. Aleluia. Aleluia. E podemos ver também, hoje em dia, muita perseguição no Oriente Médio, na África. Eu estava assistindo um missionário apenas 23 anos. Mas ele chorava com lágrimas nos olhos e dizia: pastor, os meus pais não queriam que eu estaria aqui. Mas eu vim por amor à alma. Irmão, a casa que ele tinha, nem janela tinha. O piso era barro. Era igual a rua. Mas ele falava: por amor à alma, pastor, eu vou ficar aqui. E ele falou: porque eu sei que Deus está comigo. E para a honra e glória do Senhor, Deus tem feito a obra. Glória a Deus. Deus está procurando missionários, irmãos.
Se não dá para nós ir, vamos interceder, vamos ofertar. Porque a obra missionária, Deus conta com a nossa vida. É verdade, meu Deus. Aleluia. E como eu disse, sempre o diabo tem que ser levantado contra a igreja. É verdade. Só que eu pesquisei que hoje nós somos 36% do planeta evangélico. Então o diabo ele se levanta, ele mata os missionários para parar a obra missionária. Só que a obra missionária não para, mas continua crescendo. Aleluia, glória a Deus, eu creio, Jesus. É Deus de poder, aleluia. E nessa noite, Deus nos chama como missionário para nós ajudar o próximo. Aleluia. Missões, irmão, para a igreja não é ganhar apenas uma alma e parar. Não é ganhar o casaque para Jesus e parar. Missões até o arrebatamento. E nós possamos ver o dia que nós vivemos. Se nós pegar tudo o que está acontecendo e ver a Bíblia, alguns sinais do arrebatamento que a Bíblia diz já está acontecendo. Jesus a qualquer momento pode voltar, irmão. É verdade, Deus. Eu estou pregando aqui, mas pode ser que eu não vou terminar essa mensagem e Jesus volte. É verdade, Deus. Nós precisamos estar preparados. Parabéns. Aleluia. Preparado. Eu pensava muito amanhã, depois da manhã, outro dia. Só que eu mudei o meu pensamento e o culto, é por isso que eu tenho o costume de dizer que eu venho para o culto por tudo ou nada. Ou eu me venho aqui me acabar de adorar ou nem saio de casa, irmão. Aleluia. Porque algumas das vezes nós vem em longo prazo, mas o nosso culto tem que ser hoje. Se hoje for o meu último culto, se hoje, pode ser que hoje seja o meu último culto, por isso que eu vou dar o melhor da minha Glória, vida. é verdade, aleluia. Jesus está voltando. E pode ser hoje. Eu não sou de fazer isso, mas você pode olhar para o irmão do seu lado e falar: Jesus está voltando. E pode ser hoje. Está preparado? Preparado? Aleluia. Não tem muito tempo, já vou concluir a mensagem. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4, ele vai alertar agora a igreja de Éfeso. Ele vai alertar dizendo que nos últimos dias, muitos... Eu vou ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E podemos ver, irmão, no dia de hoje, estamos vivendo em um tempo de apostasia, em que muitos estão misturando, estão trazendo ao púlpito da igreja a miséria. Não quer mais viver a sã doutrina, por isso que eles estão colocando enfeites para mostrar que é Deus, mas Jesus não está no meio. Aleluia. É por isso que hoje nós temos que tomar cuidado naquilo que nós vemos e ouvimos. Eu estava vendo um camarada muito famoso, e ele estava dando, é coach que fala, esses conselhos que eles dão para os jovens. Só que ele estava querendo falar sobre a mensagem da cruz, ele estava desvalorizando tudo a cruz para dizer outra coisa. Eu via isso e falei, nossa, Jesus, tem misericórdia. E se nós não tivermos o discernimento do Espírito, porque se a Bíblia fala que muitos se enganarão, nós temos que ter o discernimento para o Espírito, para saber se é Deus ou não. Aleluia. É Jesus, aleluia. Glória a Deus. Porque muitas das igrejas, irmãos, estão estão misturando, estão tirando aquilo que é de Deus e colocando aquilo que para enganar o povo. E o problema é que eles não estão percebendo que a presença de Deus não está mais presente. E igreja que não tem presença gera aí acabou. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Quando Israel vai para a guerra, eles levam a presença, mas como eles estão em pecado, os filisteus tomam deles a presença. Olha aí, ó. E quando eles volta de mão vazia. E quando o sumo sacerdote Eli fica sabendo que
que a presença de Deus não está mais com ele, ele morre. E depois que quando, se eu não me engano, a nora de Eli fica sabendo, ela morre e gera o filho, que é Icabod. Sem glória. Meu Deus, aleluia! Ele sempre quer colocar um pano, sempre quer esconder para não perceber que não está mais com a presença. E muitos estão sendo enganados. Eu vou falar sem medo. Tem muitas igrejas que está cheio de crente vazio e que está vazio de crente cheio. Aleluia. Só que como eu li em João, Jesus está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. É, Deus, eu creio. Será que nessa noite chegou um verdadeiro adorador aqui? Aleluia! Nós temos que tomar muito cuidado, Aleluia, Jesus. porque o tempo vai chegar. É verdade, meu Deus. E o interessante, já vou para o final, que Jesus fala acerca do arrebatamento da igreja. Que como foi os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Lembra comigo a história de Noé. Jesus dá ordem para Noé fazer a arca porque vai vir o dilúvio. Aleluia. Noé, ele vai, ouve a voz de Deus e começa a construir. E quando as pessoas veem que Noé está fazendo a arca, pastora Danilo, começa a falar que é louco. Começa a zombar. Porque onde ele morava, não chovia. E realmente era uma loucura. Isso que acontece no nosso tempo. Porque quando a Bíblia quer dizer que como foi o dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, quer dizer que muitos vão pregar que Jesus está voltando. Aleluia. Mas quase ninguém vai dar ouvido. Aleluia. Porque a pregação, ouvir que Jesus vai voltar, não começou não começou agora não. Aleluia. Acredito que os irmãos já ouvem anos que Jesus vai voltar. Só que nunca volta. É por isso que muitos falam, não, como Jesus vai voltar? Se desde quando minha avó estava viva ela falava para mim, mas ele não voltou. Mas Jesus vai voltar. Aleluia, eu creio. Aleluia. Eu costumo dizer que hoje a igreja, e também Noé, depois que ele termina de fazer a arca, a ordem de Jesus é colocar os animais. Ele entra também com a sua família. Diz a Bíblia que Noé vai fechar a porta por dentro pro lado de dentro. E Jesus fecha pro lado de fora. E quando Jesus começa a mandar o dilúvio, aí o povo acorda. Era verdade o que Noé pregava. Não era loucura. E começaram a arrepender. Irmão, se Deus fechou do lado de fora, acredito eu, pastor, que Noé, ele sendo tão boa pessoa, ele ia dar a chance para as pessoas. Por isso a igreja, nós estamos também numa arca, só esperando Jesus fechar a porta de fora. Porque quando ela for fechada aqui na terra, só vai abrir lá no céu. Aleluia. E depois que a igreja subir, vai haver arrependimento. Só que não vai dar tempo. Vai ser tarde demais. Aleluia, Deus. Aleluia. Vai ser tarde demais. Glória. Aleluia. Meu Deus. E quando a igreja subir, acredito eu que aqui vai lotar de gente. Eles vão vir em procura ao pastor Enio, mas não vai achar. Eles vão vir procurar o pastor Adenil, mas eles não vão achar. Deus, eu creio que Eles vão vir aqui lembrar dos músicos, mas não vai encontrar também. Eles vão vir ver o círculo de oração, mas também não vai encontrar. Eles vão vir em busca dos jovens, mas também não vai encontrar. É Deus, eu creio, aleluia. Aleluia, Deus. Oh, Santo Deus de Israel, Glória a Deus. Deus poderoso. Eles vão... Meu Deus. Aleluia. Ou como vai encher aqui esse lugar, hein? Aleluia. Aleluia, Jesus. Eles vão procurar esse povo barulhento
mas não vão encontrar. Glória a Deus. Vão sentir falta do nosso barulho. Vão sentir falta do nosso aleluia. Vão sentir falta do nosso glória a Deus. Glória a Deus, Só que o que aleluia. aperta meu coração é que tem gente que vai ficar, que era da igreja, mas vai ficar para anunciar que a igreja foi arrebatada. Tem gente que cantava aqui na frente, mas vai ficar porque não tinha uma vida no altar. Tem pastor que pregava, mas vai ficar para anunciar que Jesus voltou. A igreja vai encher, vão se arrepender. E sobre isso Amós diz em 8:11, se eu não me engano, que haverá fome e haverá sede, mas não é fome de pão e nem sede de água, é da palavra. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: buscai enquanto dá tempo, porque vai chegar um tempo que muitos vão procurar, mas não vão. Aleluia. E eu imagino, pastor Adenil, muitas pessoas aqui gritando, se arrependendo. Aí, quando alguém vê e perguntar: cadê aquele povo barulhento? Essa pessoa que ficou vai ter que falar: eles não estão mais aqui, porque foram arrebatados e estão adorando ao Senhor. Quem pode levantar a tua mão? Nosso lar é o céu, Pai. Aleluia. É mesmo assim, meu Jesus. Jesus está voltando. O diabo não está brincando de ser diabo. Nos últimos tempos, em Mateus 24, a revelação que ele tem sobre os últimos tempos. Em João, quando ele tem a revelação no Apocalipse dos últimos tempos, vamos ver que é terrível. Vamos ver que as coisas é horrível. Eu nem quero saber quem vai ser o anticristo, porque o que eu tenho compromisso é somente com Deus. Só se você vai subir também com a igreja. Levanta a tua mão e adora Jesus. Oh, Jesus fiel. Vai haver arrependimento, Eita Deus. mas não vai ter Aleluia. mais. Deus Dá pra voz. É mesmo assim, Senhor. Glória a Deus. Hoje ainda dá tempo, hein? Glória. Aleluia. Ainda não. Aleluia. É, Deus. Hoje ainda dá. Aleluia. Glória. Aleluia. Quando Noé recebe a ordem de Deus para fazer a arca, até ele terminar, pastor Neil, de construir a arca, teve 100 anos? 100 anos. Quem está entendendo a mensagem? Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus vai voltar, irmão. Aleluia. Mas ainda dá tempo. Glória. Ainda dá tempo. Oh, maravilha. Ainda tem muitos hospitais que nós vamos ir. Em nome de Jesus. Ainda tem Pai. muitas almas que nós vamos pregar. Glória. Ainda tem muitos presídios que nós vamos entrar. Olha pro irmão que está do seu lado, por favor, e fala: ainda dá tempo de fazer missões. Ainda dá tempo de pregar a palavra. Glória. Aleluia. Ai, Jesus. Eu já vou encerrar, irmão. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Glória. Jesus vai voltar. Aleluia. A qualquer momento ele pode vir. E a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. E quando a Bíblia diz que ele vem como um ladrão, é que ele vai pegar muitos de surpresa. Aleluia. Só que ainda dá tempo de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Tem muitas almas ainda que eu e você vamos ganhar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus nos chama como missionário. Jesus nos chamou como missionário. E agora nós temos que fazer o dever que Jesus nos deu. Porque muitas pessoas vão dizer: Senhor, no teu nome eu curei. No teu nome eu fiz isso. Sim, porque o nome de Jesus tem poder. Aleluia. Porque, irmão, Glória. já vou encerrar. Aleluia. Eu estou pregando aqui, mas não é porque eu estou aqui no altar que o meu lugar no céu já está reservado, não. Não garante, irmão, cargo na igreja, Glória a Deus. você ser usado. Não Eita, garante, não. Jesus. É É por isso que verdade. muitas das pessoas vão ser enganadas. É pastores que vão ficar. Oh, glória. Nós temos que fazer, irmãos, é de coração. E Eita, como foi dito desde o começo do púlpito, tudo que nós fazer, a glória, é que nem o salmista falou: nenhuma glória para mim, Glória. mas toda a honra e toda a glória para Jesus. Aleluia. Glória, é verdade. É pra ti, meu Deus. Eu quero pra fazer ti. uma oração com você. Feche os teus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Querido, eu agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem falado conosco.
Meu Deus, da vida do Que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando cada vida que está aqui. Que a palavra, Senhor, que hoje foi pregada, venha entrar, Senhor, em nossos corações. E que nós venha entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer usar na nossa vida. Porque, Senhor, hoje o Japão, Senhor, o índice de suicídio é muito alto. Mas, Senhor, eu profetizo aqui, Senhor, que com a igreja, Senhor, que todos que estão aqui essa noite, nós vamos, Senhor, ganhar eles que estão precisando, Senhor. É verdade, Pai, em nome de Que o Senhor venha levantar, Senhor, verdadeiros adoradores. Que o Senhor venha capacitar, Senhor, a nossa vida. É verdade. E que o Senhor venha abençoar, Senhor, a obra missionária. Em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja.